Estamos de volta com Gustavo de Andrade Santos, especialista em compliance. Esse que é um dos temas, como eu já falei, mais falados em 2019 no mundo business. Gustavo, mas a pergunta que eu deixei no bloco anterior foi a seguinte: e a empresa que não tem um programa de compliance? Qual o risco que ela corre e se ela sofre alguma punição no caso de uma fiscalização da Receita Federal ou de qualquer outro órgão que possa eventualmente efetuar a fiscalização? Rodrigo, tem risco isso aí? O cenário mudou. A legislação que trata do compliance, ela traz um nível de possibilidades de responsabilização num nível bem superior de como se olhava a legislação anteriormente. Por exemplo, a responsabilidade, quando se trata de legislação de compliance, é objetiva. Não tem que demonstrar o desejo, a vontade de ter transgredido a lei. De maneira nenhuma. Responsabilidade objetiva. Outra coisa, a empresa e o empresário pode ser responsabilizado por um ato que foi perpetrado não só por um funcionário, mas por pessoas que na cadeia comercial estão diretamente relacionados ao seu negócio. Por exemplo, um parceiro. Parceiro. Exatamente. Então, é preciso que as pessoas passem a ver o compliance como algo voltado a gerar um ambiente de ética e transparência, mas ver isso como condição primordial para a coexistência sustentável dos negócios. E quantas penalidades que você me perguntou, né? As multas são altíssimas, elas variam. Mesmo para o pequeno empreendedor, o pequeno empresário? Note, para atividades que seja possível identificar o faturamento, ela pode variar de 0,1% a 20% do faturamento do exercício anterior ao procedimento de verificação da infração. Ou, quando não é possível, até 60 milhões de reais podem ser aplicados em multas por descumprimento no compliance. Tá certo? Então, é importante que o empresário ele passe a entender os mecanismos de punição aplicáveis a esse contexto. Por exemplo, é possível que uma empresa seja proibida de participar de processo de licitação. É possível... Por não ter o programa implantado na empresa. Exatamente. Por ter sido identificado níveis de irregularidade e na hora que foi se fazer essa fiscalização, se identificou que não tinha um programa de compliance implantado. A empresa pode, por exemplo, Rodrigo, ser proibida de contratar com o poder público, ser proibida de perceber incentivos fiscais e, note, tem uma condenação bem específica, de possível aplicação. É a condenação da empresa, ela mesma, a financiar a publicação em mídia de grande circulação daquela situação irregular, daquele procedimento antiético que foi identificado numa fiscalização. Então, imagine que... Punição educativa aí, né? Imagine que sim, Rodrigo. Imagine que a legislação, através dos nossos deputados, traz uma compreensão no sentido de que, mesmo que a divulgação em meios de grande circulação ocasione para a empresa o risco do seu fechamento, há uma compreensão de que não divulgar aquele contexto antiético ou ilegal é mais nocivo à sociedade. O rol de possibilidades de punição é grande, é preciso que o empresário não fique atormentado, nem temeroso, mas que ele enfrente de frente, que ele entenda que existe uma complexidade enquanto desafio a ser perseguida e superada, e que ele entenda que nesse novo momento da economia mundial, na qual ele está inserido, quer queira, quer não, até porque toda vez que você faz uma operação com alguém que trouxe algo da China, você pode estar diretamente relacionado a partir de uma legislação aplicável na China, ou que você traz um produto dos Estados Unidos, pode estar inserido num contexto de ilegalidade, numa operação que é ilegal conforme a legislação dos Estados Unidos e sem saber você cometeu uma infração ou fez parte de um contexto. Então é preciso que o empresário veja esse momento não como risco apenas, porque é um risco você andar, tocar o seu negócio sem olhar essa legislação, mas como uma oportunidade de criar um diferencial para um novo momento na economia e ele criar o diferencial competitivo dele. Gustavo, mas quais são os principais desafios para o empresário fazer a implantação desse programa na empresa dele? Veja, Rodrigo, eu entendo que
O grande desafio é de ordem educacional e cultural. É preciso que se mude o modo como o empresário vê o seu negócio. A pessoa jurídica, a empresa, não se confunde com o empresário. Tem identidade própria, tem vida própria, tem finanças, tem patrimônio, tem contabilidade próprias. Então é preciso que o empresário passe a ver a empresa realmente como um negócio, ainda que de pequeno porte, e assuma, diante dessa pessoa jurídica, os desafios e as transformações que é preciso implementar. Por exemplo, na área de governança e gestão. De que modo o empresário realmente ele abraçou e se aprofundou nesse assunto, ligado à organização, ligado ao marketing, ligado às finanças. Às vezes, a terminologia acaba complicando, mas é preciso que o próprio empresário enfrente essa questão, supere esses obstáculos com um olhar mais voltado para uma agenda de futuro. E não ficar apegado, né? Exatamente, e não ficar apegado apenas aos costumes, às práticas, porque o mundo está em transformação. E tudo isso é uma realidade que vem de 5, 10 anos para cá, mudando totalmente a realidade do empresário. Então, o maior desafio é ele tomar consciência desse novo momento, assumir inteiramente uma postura voltada a essas transformações e permitir a criação do ambiente de viabilidade para que o compliance chegue. Se você tem uma empresa que nunca passou por um nível de organização, tenha feito um plano de negócios, por mais básico que seja, tenha feito um planejamento estratégico e acompanhe ele de maneira mais básica possível, mas de maneira disciplinada. Um organograma, ainda que sua empresa seja pequena, qual o papel de cada colaborador, de cada sócio. Se esse nível de organização ainda não chegou, realmente ele terá maior dificuldade de implantar o programa de compliance, porque existem questões básicas que precisam ser superadas, que são possíveis. A complexidade para pequenas empresas também é baixa. Então, esse ambiente precisa ser criado e é o grande desafio que os empresários têm para a implantação de um programa de compliance em seus negócios. Gustavo, a gente passaria horas falando sobre esse tema aqui, mas no próximo bloco eu já quero deixar uma pergunta aqui para você sobre os benefícios que a sociedade, o consumidor, tem com a implantação do programa de compliance nas empresas. A gente volta já. Quando você vai ao médico e sai com sua receita, precisa de confiança na hora da compra do seu medicamento, onde qualidade e segurança são itens primordiais. E é nessa hora que a Bela Farm te oferece um atendimento eficaz através de uma equipe de profissionais qualificados para manipular seus medicamentos em laboratórios modernos e com a assistência farmacêutica que você precisa. Bela Farm, há 20 anos, cuidando da sua saúde. Todo pai é um super-herói e merece um super presente que você encontra na Joalheria A Novidade. Os mais belos e sofisticados relógios, belíssimas joias, semijoias e muito mais. Nesse Dia dos Pais, na compra dos relógios dos grupos Tecno, Séculos e Oriente, concorra a uma Honda CG 160 Start. Joalherias A Novidade. O mundo das joias e relógios em Itabaiana. Há 8 anos trabalhando no mercado fitness em Aracaju, o Espaço Flex Vita oferece aulas de pilates e hidroginástica com professores capacitados, além de treinamento funcional e nutricionista. Tudo isso para melhor te atender e te deixar com a sua saúde em dia. Rua Nestor Sampaio 439, Ponto Novo. Fones 3217-8565 e 99906-9091. Flex Vita, seu corpo em perfeita harmonia. Os profissionais, a produção, o atendimento, a tradição que priorizamos para te servir bem e fazer você levar o melhor para a sua casa. A qualidade dos nossos produtos é a nossa marca registrada por mais de 3 décadas. E o nosso pãozinho de queijo, que se tornou o Pão Delícia, de sabor inigualável. Padaria União, a padaria com cheiro de pão. Rua Abigail Ferreira Ramos 410, bairro Luzia. Fone 3217-6519.